Olá, pessoal, tudo bem? Vamos agora começar a nossa terceira aula do curso de Fluidos e Ondas, tá bom, pessoal? Vamos trabalhar hoje uma aula de oscilações. Vamos trabalhar as oscilações de um modo geral, vamos trabalhar o movimento harmônico simples, vamos trabalhar também os pêndulos, né? Existe o pêndulo simples, o pêndulo físico, e vamos trabalhar as oscilações amortecidas. Nós vamos perceber, descobrir o que acontecem com elas nesta aula de hoje, tá certo? Então, lembre-se disso, vamos estudar direitinho para a gente poder compreender o nosso conteúdo. Mas antes disso, eu quero lembrar a vocês, inscreva-se no nosso canal, Professor Uchoa 49, o Show de Física, tá? Se inscreva, ative o sininho para você receber notificações de outros vídeos que nós estamos gravando também. Nós temos vídeos gravados de atividades experimentais, coisas cotidianas, tá bom? Então, inscreva-se no canal e receba essas informações que são muito boas para o seu aprendizado e o seu ensino na área de física, tá bom? Então, eu sou o professor Uchoa e nós estamos começando agora a nossa aula de oscilações, tá ok? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Bem, para nós começarmos nossa aula, eu vou mostrar logo para vocês um simulador, né? Nós temos um simulador aí na internet que está grátis aí para a gente poder utilizar. Você pode ver aí a indicação no nosso vídeo, tá? As indicações. Você pode observar aí o VASCAC, é um simulador muito legal, tem muitas simulações que nós vamos utilizar aqui, tá? O VASCAC, vascac.cz. Então, veja só, nós vamos trabalhar aqui na nossa aula de hoje as oscilações. Vamos ver aqui alguns exemplos de oscilações. Olha só aqui esta situação. Nós temos um recipiente, né, um vidro com água em formato de U, tá? E vamos então observar aqui as oscilações que acontecem, ó. Primeiro, nesta aqui nós temos um disco que tem uma espécie de mola, ó. A mola, quando ele gira, ele comprime a mola e depois ela volta, ó. Então, aí é um exemplo de oscilação. Outro exemplo, olha só, o pêndulo. Aqui nós temos o exemplo de um pêndulo simples, né? Então, o pêndulo simples é outro exemplo de situação em que há uma oscilação de um sistema. Outro exemplo, sistema massa-mola. Veja só, o sistema massa-mola, você tem um bloco preso a uma mola e ele pode oscilar, né, nesse sistema aí com essa mola. Essa oscilação pode ser, digamos, contínua ou pode ser uma oscilação amortecida, tá ok? Se ele parar com o tempo, vai ser uma oscilação amortecida. Outro exemplo, nós temos aí uma esferazinha, ó, essa esfera em um plano, uma região côncava, né? Tipo um skatista faz esse tipo de situação, de movimento. Então, aqui nós temos uma oscilação, ó, e esta bolinha está parando, isso quer dizer que é uma oscilação, tá? Do tipo, ela não é contínua, não é um MHS, né? Um movimento harmônico simples contínuo, e sim uma oscilação amortecida, ó. Ele está sendo amortecido por conta da ação gravitacional e também deve haver atrito aí, tá bom? Deve ter atrito. Veja que a bolinha, com o tempo, ela vai parar. Outro exemplo é aqui, você tem uma barra presa a um sistema, ó, presa a uma parede, e essa barra é posta a oscilar, ó, já está parando. Mais um exemplo. Nós temos aqui o exemplo que eu mostrei no início da água, ó. A água pode oscilar no tubo até ela entrar em equilíbrio, quando nós temos a situação do equilíbrio hidrostático, ó. Ela estava oscilando e agora está totalmente em equilíbrio, ok? Então, nós vamos estudar exatamente esses movimentos, movimento harmônico simples e as oscilações diversas que podem acontecer aí na natureza, beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vamos pegar agora aqui, eu vou compartilhar aqui minha tela. Já estou compartilhando, né? Só conferir aqui. Só conferir a minha tela. Ok, já estamos aqui compartilhando. Não estava compartilhando. Eu vou compartilhar agora. Então, vamos lá. Vou parar esse vídeo aqui.
Vou continuar, depois eu corto. Vamos lá. Vou agora compartilhar a minha tela. Então, pessoal, nós vamos estudar várias oscilações aqui em nossa aula hoje de oscilações, tá ok? Mas não se esqueça, ative o sininho, dê seu like, compartilhe nossos vídeos e esteja sempre assistindo, deixando seu like aí em nossos vídeos. Vamos ver aqui algumas situações que são situações de oscilações e de movimentos harmônicos simples. Olha só aqui o primeiro. Nesse primeiro, nós temos um disco preso a uma mola, olha só. Essa mola aqui retorcida, né? Uma espécie de aramezinho retorcido. E quando ele gira no sentido horário, comprime a mola. Depois, ele retorna. E assim fica oscilando até parar. Aqui é uma oscilação amortecida, tá ok? Temos uma oscilação amortecida. Um outro exemplo é o pêndulo. O pêndulo simples está aí oscilando. Veja só, um pêndulo simples. E com o tempo ele vai parar. Tá? Então, aí seria também uma oscilação amortecida. E por que ele pode parar? Por causa da ação conjunta gravitacional e também da resistência do ar. Podem fazer o pêndulo parar. Ele já está parando. Aí você tem um sistema de um pêndulo simples, que nós vamos estudar também. Outro exemplo é o sistema massa-mola. Olha esse bloco, né? Preso à mola, está aqui oscilando inicialmente, e com o tempo também ele vai parar, tá? Por conta da resistência do ar que vai estar atuando aí sobre o sistema. Vamos ver outro exemplo. Aqui, ó, temos uma esfera girando na região côncava, semelhante a um skatista, né? Faz nas suas pistas de skates. Temos a esfera girando nessa região côncava e o atrito amortece esse sistema. Então, nós temos um exemplo aí típico de oscilação amortecida, ok? O sistema está sendo amortecido por conta do atrito e da resistência do ar, certo? E mais um outro exemplo, olha, uma barrinha oscilando, né? Presa a uma parede. Então, ela oscila e vai parando aqui. Depois nós vamos ver uma situação parecida com essa aqui também. E um outro exemplo, a água. Em um tubo, ela pode oscilar até ela atingir o equilíbrio hidrostático. Veja só aí, ela já está chegando ao equilíbrio hidrostático, quando os dois pontos vão ficar sujeitos ao equilíbrio, né? Sujeitos à mesma pressão. Ok? Então, aí nós temos esses exemplos de oscilações que podem acontecer, e nós vamos agora dar início à nossa aula, vamos trabalhar as oscilações na nossa disciplina de fluidos e ondas, né? Vamos lá, nossa terceira aula. Então, vou pegar agora aqui a apresentação do nosso material. Vamos ver aqui. Pois bem, então nós estamos com essa aula aí, né, para o curso de licenciatura em Física à distância da UAB, Universidade Aberta do Brasil, aqui pelo IFP, o Instituto Federal do Piauí, né, e a Universidade Aberta do Brasil nessa parceria. Essa disciplina é Fluidos e Ondas, e eu sou o professor Uchoa, tá ok? O professor Uchoa. Vamos lá, então, começar. Nós vamos, nessa disciplina de fluidos e ondas, vamos ver agora esta aula 3, que é a aula de oscilações, tá bom? E eu sou o professor Uchoa. Vamos lá. Bem, as oscilações, nós temos oscilações no cotidiano, né? No nosso dia a dia, nós temos vários exemplos de oscilações. Veja bem, ó, há muitos exemplos no cotidiano. Nos amortecedores de carro, por exemplo, se não tivéssemos o sistema de amortecimento do carro, o carro ficaria oscilando bem mais do que o que ele oscila geralmente, né? A estrutura, por exemplo, de prédios, de pontes, ela sofre oscilação com o vento, tá? Com a movimentação dos carros nas pontes, tá ok? A rede de transmissão elétrica também, ela sofre oscilações por conta do vento, que pode fazê-las balançar, e isso pode ocasionar também, quando um fio se aproxima muito de outro, pode acontecer um curto-circuito, eles se tocarem, tá? Isso por conta de quê? Porque a gente sabe que a força magnética entre os fios existe devido a existir corrente elétrica neles. Então, eles podem se atrair ou se repelir, dependendo também da ação do vento se aproximar muito esses fios, né? Quanto menor a distância, maior a força, eles podem chegar a se tocar ou haver descarga entre um e o outro,
Aí isso pode causar dano na rede de transmissão elétrica. Também, gente, os aviões, né? Nos aviões, as oscilações das asas, as asas balançam com o movimento do avião no vento, tá? E elas podem causar o que a gente chama de fadiga no metal, tá? E isso pode causar um dano. Por isso que os aviões são, né, um tipo de transporte muito importante, mas muito perigoso, mas eles têm que estar constantemente sendo feitas revisões, né, apertos e tudo mais, para ver se essa fadiga no metal não causará um acidente neles, ok? Bem, e olha só, veja esta bola aqui, né? Nós temos uma bola presa a cabo de aços grossos demais, né? Que está aqui, ó, em um edifício. Veja só, é um sistema que ajuda a estabilizar o equilíbrio do edifício. O edifício é bem alto, esse edifício, vejamos aqui, é o segundo edifício mais alto do mundo, né? O Taipei 101, que está em Taiwan, na China. Olha só. Esse edifício ele tem um amortecedor gigantesco, que é essa bola presa a cabos. Olha ela aqui, ó. A bola presa a cabos, e eles tiveram que botar também amortecedores para equilibrar mais o equilíbrio, né? Para ajudar o equilíbrio desta bola aí do prédio, tá? Então, ele tem um amortecedor gigantesco que ocupa 4 andares e trabalha para prevenir que o prédio desabe tragicamente, esmagando os trabalhadores que estão nele. Tá? Esse prédio é muito alto. Esse sistema aqui, essa bola, por exemplo, ela tem uma massa, né? Essa massiva esfera tem 730 toneladas de massa. Olha só, para poder equilibrar, né, com o movimento pendular. Quando o prédio, devido ao vento, ação do vento, ele tende a ir para um lado, o sistema equilibra fazendo ação para o outro, para equilibrar o prédio o tempo todo, tá certo? Então, ele tem 730 toneladas e ela é intimidadora quando parada, mas ela age ao se mover durante os tremores de terra. Aí você vai perceber que o prédio fica em equilíbrio por conta desse sistema aqui. Se não tivesse um sistema, né, pendular desse estilo aqui para equilibrar o prédio, nós não teríamos esse prédio em pé por muito tempo. Olha só, ele ocupa aqui praticamente 4 andares de um edifício, estão aí com esse sistema de equilíbrio do prédio. Ok, pessoal? Vamos lá. Bem, vamos então lembrar também, né, que as oscilações, no estudo das oscilações, o estudo e o controle das oscilações é um assunto que interessa, de interesse bastante da nossa física e também da engenharia, tá certo? A engenharia, como você viu aí nesse prédio, a engenharia tem uma grande preocupação com as oscilações que acontecem com os mais diversos corpos rígidos. Então, a engenharia, ela procura trabalhar essas oscilações para tentar equilibrar o sistema. Nesse capítulo, nós iremos estudar um tipo básico de oscilação chamado de MHS. O que é o MHS? É o movimento harmônico simples. Nós vamos estudar o MHS agora. Vamos lá. Bem, então, movimento harmônico simples, que a gente chama, né, popularmente de MHS. O MHS, ele tem algumas grandezas que são importantes no seu estudo. Tá? Quais são essas grandezas? Por exemplo, a gente tem que lembrar, já que o movimento é harmônico, ele é repetitivo, tá? Então é importante que nós lembremos da grandeza física chamada de período, que é representado pelo T maiúsculo. O período é o quê? É o tempo necessário para uma oscilação completa de um sistema acontecer. Então, sabendo o que é o período, você vai trabalhar melhor o MHS. E lembre-se, se é o tempo de uma oscilação, então ele pode ser dado em qualquer unidade de tempo. No sistema internacional, vai ser dado em segundos, tá ok? Uma outra grandeza importantíssima no estudo do MHS é a frequência, né? Já que a gente trabalha o período, também é importante trabalhar a frequência, né? A frequência com que o sistema vai oscilar. Então, a frequência é representada pela letra F minúscula, tá ok? E ela representa o número de oscilações que o sistema vai dar em cada unidade de tempo, tá? O número de oscilações, digamos, quantas oscilações ele dá por segundo, ou por hora, ou por minuto. Então, a frequência vai medir isso aí. E para fazer essa medida, a frequência ela pode ser calculada assim, observe essa fórmula.
A frequência é o número de repetições, ou número de voltas, ou número de oscilações dividido pelo intervalo de tempo. Então, essa é a definição de frequência. O número de repetições de um fenômeno na unidade de tempo, dividido pelo intervalo de tempo. No caso de um fenômeno, você pegar para uma oscilação do fenômeno, você vai ter essa equação para a frequência. A frequência ela será igual a 1, né, o número de oscilações, você pegou uma, e o tempo que você vai usar para uma oscilação, nós temos o período. Então, você bota o T maiúsculo aqui, que é o período. Aí, daí, tiramos essa relação, que frequência é o inverso do período, certo? Frequência é o inverso do período. Bem, quais são as unidades de frequência? Ora, nós podemos ter RPH, que significa rotações por hora ou voltas por horas, tá? RPM, que significa rotação por minuto, é o RPM. Temos o RPS, que é rotação por segundo, e assim por diante, reticências. Há várias grandezas, ou a frequência é uma grandeza que tem várias unidades. É só você pegar uma unidade de voltas, de repetições, e dividir pelo tempo, pela unidade de tempo. Então, podemos ter RPH, RPM, RPS, que são os mais usados. O RPS, veja só, observe, o RPS, que é a rotação por segundo, ela é a unidade de frequência no sistema internacional. E nesse sistema, o RPS, que a gente pode escrever assim, rotações por segundo, é a mesma coisa que a gente escrever como segundo a menos 1, tá? Então, o RPS, a unidade de rotação por segundo, pode ser representado por segundo a menos 1, que pode ser lido como segundo recíproco, tá? Segundo recíproco. E o segundo a menos 1, ou RPS, também pode ser chamado de Hertz, tá? Hertz, em homenagem ao físico Helmut Hertz, tá? O Hertz fez estudos de movimentos oscilatórios, né, há muito tempo, e em homenagem a ele nós temos a unidade de frequência no sistema internacional, tá? Então, aqui a unidade Hertz é um H maiúsculo e um Z minúsculo, não esqueça. Você não pode representar a unidade Hertz por H minúsculo, não é. É um H maiúsculo e um Z minúsculo. É a unidade Hertz, que é a unidade de frequência, que é o RPS, no sistema internacional. Tá certo? Vamos lá. Bem, já que a gente trabalha aí o Hertz, né, e conhece que outras unidades podem aparecer, vamos ver aqui como é que a gente pode fazer a transformação, a conversão, tá? Como é que eu posso transformar 300 RPM para Hertz? Ou seja, 300 RPM quer dizer o quê? Digamos que é a rotação de um motor, ele está girando 300 vezes por minuto, por exemplo. Veja só, 300 RPM, nós teremos uma oscilação, né, com uma frequência de 300 vezes por minuto. Então, essa unidade, esse valor e essa unidade no sistema internacional, quanto será? Vamos ver aqui, ó. Você, para transformar, você faz o seguinte, 300 RPM significa dizer que você tem 300 rotações acontecendo em cada 1 minuto. Então, 300 RPM é 300 rotações por 1 minuto. 1 minuto você transforma para o segundo, né? Então, 1 minuto tem 60 segundos, aí vai ficar 300 rotações dividido por 60 segundos. Ora, mais 300 dividido por 60 dá 5. Então, nós vamos ter que vai dar 5 rotações por segundo, que a gente pode escrever RPS. E lembra-se que a gente falou agora há pouco? O RPS pode ser chamado de Hertz, né, em homenagem ao físico Hertz. Então, 300 RPM é igual a 5 Hertz, ou seja, 300 rotações por minuto corresponde a 5 rotações em 1 segundo, tá? 5 repetições em 1 segundo, ok? Então, é assim que você faz a conversão da frequência. Vamos adiante. Bem, então, o movimento harmônico simples, também uma outra grandeza que a gente precisa lembrar, é a frequência angular, o ômega, tá? A frequência angular, essa letra grega, ômega. Ela também pode ser chamada de pulsação, quando a gente está falando de uma onda, principalmente uma onda eletromagnética, a gente pode chamar de pulsação, ou então de velocidade angular,
tá? Mas ela é mais chamada de frequência angular. E lembre-se, lá do estudo da mecânica, do movimento circular uniforme, você sabe que a frequência angular, ou a velocidade angular, é dada por essa expressão. Ômega é igual a 2π dividido pelo período, né? Ou então, ômega é igual a 2π vezes a frequência. Não esqueça disso. O ômega é 2π sobre o período, ou o ômega é 2π dividido pela frequência, ok? Bem, sabendo disso, no movimento harmônico simples, né, vamos aqui ver, antes da gente ver a posição do MHS, vamos ver aqui um simulador que trata de um movimento harmônico simples, o VASCAC. Vamos lá aqui no simulador. Olha só. Vamos pegar aqui, olha só. Nós temos aqui o VASCAC, o simulador, tá? Estão aí nas indicações do nosso vídeo aí no YouTube. Eu botei a indicação desse simulador. Quem quiser fazer essa experiência em casa ou quiser pegar outras experiências do VASCAC, está aí na indicação do nosso livro. Olha aqui o nome, ó, vascac.vladimir@gmail.com, tá? É o e-mail desse rapaz, né, que fez esse sistema e é muito bom. Está aí acessível na internet, eu recomendo. Você que faz física, com esse simulador você estuda muito melhor, muitas coisas boas. Vamos lá, ó. Nós temos aqui um sistema massa-mola, tem a massa de um lápis, né? Um lápis, uma caneta, um lápis de cor e uma mola presa a ele. Aí nós temos aqui a equação, ó, y, a posição vertical, será YM, que é o Y máximo, vezes o seno de ômega T, olha só, tá? E o ômega, lembre-se, é 2π sobre o período. Então, vamos colocar esse lápis para oscilar. O que que acontece? O Y máximo, ó, ele vale 1 metro. 1 metro é o Y máximo. Vamos perceber aqui. Vou ligar o sistema. Temos aqui ó, também um período de 10 segundos. Vou ligar o sistema. Olha aí. Então, você percebe ó, que ele vai formando né, a sua trajetória né, dessa onda produzida no seu MHS, você percebe que ele está indo, né, uma oscilação vertical, ele vai e vem, mas produz uma onda, ó, que o lápis está desenhando o tempo todo, certo? Então, tem uma configuração ondular, esse movimento oscilatório, veja aí. Bem legal mesmo, tá? Em que é uma coisa que a gente pode fazer associação do movimento oscilatório com o movimento ondular. Aí está a onda produzida por ele. Você pode parar, ó, parar o sistema quando clica aqui no amarelo e analisar, calcular o comprimento de onda, botar esse lápis onde você queira aqui, digamos que eu vou botar aqui na posição 0, ó. Na posição 0, passou um pouquinho. Aí você vai ter, ó, daqui para cá nós temos o comprimento de onda, tá? Que você pode calcular, certo? E temos aqui a oscilação é feita no período de 10 segundos, ok? Então, aí nós temos um sistema massa-mola. Vamos ver aqui mais um outro oscilador do VASCAC, veja só. Esse aqui nós vamos ver depois, quando a gente falar de energia. Pois bem, voltando lá no sistema, nossa apresentação, vamos aqui. Então, pessoal, sabendo disso, veja lá, a onda que nós vimos né, ser produzida, ela, se você trabalhar aqui ó, no eixo vertical, botar o X, lá tinha o Y, né? Mas vamos botar aqui o X no eixo vertical, nós vamos ter isso, que a onda produzida, veja só, com a oscilação do sistema massa-mola, né? A posição do sistema pode ser dado assim, ó, X em função do tempo, a posição X em função do tempo, será igual a um X máximo, né, a posição máxima, que é a amplitude da oscilação, olha aqui, ó, amplitude positiva aqui, XM, amplitude negativa, vezes o cosseno de ômega T mais φ, né, o cosseno de ômega T mais φ. Esse φ vai ser a fase, aqui está a denominação, ó. O X, em função do tempo, é o deslocamento no instante T, ou a posição, tá? O XM é a amplitude. Aqui o que está tudo dentro do parênteses é a fase de oscilação, a frequência angular é o ômega, o tempo aqui está, é T, ó, aqui está o tempo, o φ é a fase inicial, ó, é a constante de fase, o ângulo de fase inicial, tá bom? Que o sistema vai começar a oscilar.
Então, aí está a posição no MHS. Veja que aqui nós temos, olha só, nós temos duas oscilações acontecendo para um sistema que tem duas amplitudes diferentes, ó, nessa figura aqui da esquerda. Temos duas amplitudes diferentes, veja só. Essas amplitudes nos demonstram o sistema está oscilando, a amplitude é diferente, mas o período não é, ó. Veja que ele começa a oscilação igual e termina igual, está no mesmo período. Aqui nós temos agora um sistema em que a amplitude deles é igual, ó, eles têm a mesma amplitude, mas o período é diferente. Então, se o período for diferente, olha só o que, que acontece. Essa azul, essa linha azul, ó, oscilação azul, o período dela é o dobro, isso aqui é o período dela, é o dobro do período dessa vermelha. Ó. A vermelha dá uma oscilação aqui e depois mais outra oscilação. Então, a vermelha é T' e a azul é T, então tem período diferente. Quando eles têm período diferente, olha como fica a onda, né? A oscilação produzida. E aqui nós temos um sistema que tem o mesmo período, a mesma amplitude, ó, veja que ele tem o mesmo período, a distância de duas cristas, de um ponto a outro aqui é uma crista, ela é a mesma que essa azul também, ó, igual a da vermelha. Então, isso indica que eles têm o mesmo comprimento da onda, tem o mesmo período, mas a amplitude também é a mesma, só que eles têm uma diferença de fase, ó. Esse primeiro aqui, ele começou do zero, a fase inicial dele é zero, então ele começa aqui da posição do x máximo. E esse outro começou de um valor menos π sobre 4, a fase inicial dele é menos π sobre 4, radiano, isso aqui está em radiano. Então ele começa nessa posiçãozinha aqui, quando você associa essa ideia a um movimento circular uniforme, que nós vamos ver daqui a pouco como é que se faz essa associação, inclusive com o simulador, ok? Vamos lá. Então, aí nós temos a posição no MHS, né, em várias situações. A gente manteve aí o período, mantendo o período, mantivemos o ômega, que foi nessas duas, modificamos a amplitude nessa aqui, e modificamos aqui o período, né? Aqui o período foi modificado. Então, nós temos aí três análises de gráfico dessa mesma equação da posição de uma massa, né, no MHS. Vamos ver a velocidade do MHS. Como é que vai ser a velocidade? Ora, você sabe que a velocidade ela é a derivada da posição em relação ao tempo em um certo dt, né? dx dt é a definição da velocidade instantânea. É a derivada da posição em relação ao tempo, dx dt. Tudo bem. Aí nós vamos escrever no lugar aqui do x de t, vamos botar a função, ó. Então nós vamos ter que a velocidade será a derivada aí abre colchete, x máximo vezes o cosseno de ômega t mais φ0, fecha parênteses, fecha colchete, dt, ó, sobre dt. Então, estamos derivando a função da posição em relação ao tempo. O que nós vamos encontrar aí? Veja só, vamos ter o seguinte, primeiro nós calculamos a derivada da interna, né? Então, a derivada aqui de ômega t dá ômega, né? O x é uma constante, ele continua aqui, ele vai aparecer. E a derivada do cosseno, da função cosseno, é menos seno. Então, por isso aparece esse menos aqui, porque a derivada do cosseno é menos seno, e aqui aparece a função seno de tudo isso aqui, de todo esse incremento que está aqui no cosseno. Então, a gente tira aqui a derivada da equação da posição do MHS, vai dar exatamente isso aqui em relação ao tempo, que vai ser o quê? Ó? A velocidade em função do tempo será o quê? Menos ômega, né, que é a frequência angular, vezes o x máximo, que é a amplitude máxima, é a amplitude, vezes o seno de ômega t mais φ, certo? Então, aí nós temos a equação da velocidade no MHS, que a gente pode, então, resumir assim, ó. O ômega vezes a amplitude máxima é a velocidade máxima, né? No ponto central da oscilação, nós temos a velocidade máxima do sistema, né? Então, veja aqui, a velocidade em função do tempo será menos V máximo, que multiplica o seno de ômega t mais φ, ok? Então, essa é a equação da velocidade. Observe a comparação dela
com a equação da posição. A posição tem cosseno e a equação da velocidade tem o seno, por causa da derivada, né? Bem, a aceleração. Como é que a aceleração se comporta no MHS? Vamos ver aqui a aceleração. Olha só, nós sabemos que a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo. É dv dt, né? Então, vamos pegar a equação da velocidade e derivá-la. Vamos ter que a aceleração será igual à derivada, abre colchete, de tudo isso, ó, que é a equação da velocidade, que é menos ômega vezes o x máximo, vezes o seno de ômega t mais φ, fecha parênteses, fecha colchete, dt. Né? Então, nós estamos calculando toda essa derivada aqui. Calculando essa derivada, vamos ter isso, que a aceleração em função do tempo será, olha só, o x, como é uma constante, continua aqui. O ômega também, como é um valor aqui constante, continua aqui. Mas, quando a gente deriva aqui a interna, a derivada de ômega t mais φ dt, vai dar ômega, e por isso que fica ômega vezes ômega, dá ômega ao quadrado. E a derivada do seno de ômega t mais φ é cosseno de ômega t mais φ, positivo, tá? Não muda o sinal. Só muda o sinal quando a gente deriva o cosseno, que dá menos seno. Quando a gente deriva o seno, ele é simplesmente o cosseno do ângulo. Então, como o sinal não muda, aqui vai continuar negativo. Aí você tem isso, ó, que a aceleração em função do tempo do MHS será menos ômega ao quadrado vezes o x máximo, que é a amplitude máxima, vezes o cosseno de ômega t mais φ, tá bom? Cosseno de ômega t mais φ. Aqui nós derivamos a função e derivamos a interna da função para chegar até essa equação, ok? Com isso, a gente descobre que a equação vai ser esta: a aceleração em função do tempo será igual a menos, aí o ômega ao quadrado vezes a amplitude máxima é a aceleração máxima. Não esqueça, né? Então, vai ser a aceleração em função do tempo será menos a máxima, né? A aceleração máxima vezes o cosseno de ômega t mais φ. Então, você percebe que a aceleração é dada em função do cosseno, a posição também, mas a velocidade é em função do seno, como está aqui. Ok? Vamos adiante. Então, pessoal, o MHS pode ser resumido nessas três equações, tá? Nessas três equações e também nesses gráficos que a gente pode compreender. Olha só. A primeira equação é a equação da posição ou do deslocamento, que diz que a posição em função do tempo varia com a posição máxima vezes o cosseno de ômega t mais φ. Veja como é que é o gráfico. O gráfico é uma função cossenoidal. Então, ó, você tem aqui para o deslocamento o x máximo e o menos x máximo, e a onda, né, o movimento harmônico é dado dessa maneira, ó, em função do tempo. Então, nós vamos ter essa produção aqui, e o período t vai ser tudo aqui, de uma crista a outra. Já para o gráfico da velocidade, lembre que essa função é uma cossenoidal, tá bom? A velocidade em função do tempo, ela é negativa, é menos ômega vezes o x máximo vezes o seno de ômega t mais φ. Então, a velocidade, ó, ele vai ser, o valor da velocidade máxima é ômega x máximo ou menos ômega x máximo, e a equação da velocidade, ela é uma senoidal negativa, senoidal negativa. Então, ela começa aqui do zero e vai por baixo, ela é negativa, e vai ser dessa maneira, senoidal negativa, ok? Já a aceleração, ela é menos ômega ao quadrado vezes o x máximo vezes o cosseno de ômega t mais φ. Então, a aceleração, ó, os valores máximos para a aceleração é mais ômega ao quadrado vezes o x máximo e menos ômega ao quadrado vezes o x máximo. E aí você vai ter a função cossenoidal da aceleração, tá? Que a aceleração, ela começa aqui negativa, né? Ela é máxima na extremidade do sistema. Então, ó, quando você tem posição máxima, veja só, para você imaginar, quando a posição é máxima, a velocidade é nula, que o sistema está totalmente esticado, né? O sistema massa-mola. E se a velocidade é nula, no momento que a velocidade é nula, a aceleração ela vai ser máxima para o sistema massa-mola retornar, voltar ao sistema, ok? Então, você tem toda essa
comparação entre esses dois gráficos. Vamos ao próximo. Bem, a lei do movimento harmônico simples. Nós vamos ter aqui, ó, veja só, se você pegar o sistema massa-mola, como nós vimos lá com o lápis, né, oscilando, o lápis oscilando preso a uma mola e formando a onda, então você teria isso aqui, a mola tem uma constante K, o bloco tem uma massa M, existe aqui a posição de equilíbrio e nós temos a posição do X máximo e o menos X máximo, ou seja, aqui são as amplitudes positiva e negativa, certo? Sabendo disso, que força vai fazer o sistema voltar à sua posição inicial? É a força elástica, né? Nós temos aqui uma força elástica que está ocorrendo aí. Essa força seria igual a massa vezes a aceleração, ela é a resultante. Só que a força não é constante, ela é variável. Então, isso nos levará a quê? Olha só, a força igual a massa vezes a aceleração. Mas como é que a gente calcula a aceleração? Só lembrando, é menos ômega ao quadrado vezes o x, né? Então, eu posso escrever assim, dizer que eu vou ter menos a massa vezes ômega ao quadrado vezes o x. Mas aí você vai lembrar que a força elástica, né? A força elástica, ela é calculada assim, é menos K vezes o x, né? É menos Kx. Se a força elástica é dada por isso, veja que esse K é exatamente isso que está aqui entre parênteses, né? Então, nós podemos relacionar os dois. Vamos lá. Quando eu relaciono, eu vou ter, ó, que o menos Kx, que é a força que eu substituo, né, é igual a menos m ômega 2 vezes o x. Aí, agora sim, você pode cancelar os sinais de menos e pode comparar que o m ômega ao quadrado é igual à constante elástica K. Aí, vamos ter isso. O K é igual a m vezes ômega ao quadrado. Se nós extrairmos a raiz desse ômega, vamos ter isso aqui. O ômega será igual a raiz quadrada de K dividido por M, certo? O ômega é a raiz quadrada de K sobre M. Por outro lado, se nós quisermos também calcular o período, né, da oscilação, é só você lembrar que o ômega, ele é 2π sobre o período. Então, como eu quero o período, basta eu mudar de posição, isolar o período e substituir o ômega, e nós vamos ter isso aqui, que o período será igual a 2π, né, raiz de m sobre k, porque ômega, deixa eu voltar aqui, lembre-se que ômega é 2π sobre o período, então, se o ômega é 2π sobre o período, botando o período para a esquerda, né, o período para a esquerda, e esse ômega, que é raiz de k sobre m para a direita aqui no denominador, nós vamos ter, então, isso, que o período será igual a 2π raiz de m sobre k, ok? Então, esse é o período da oscilação do sistema massa-mola, ok? Vamos agora lá no simulador dar uma olhadinha exatamente nesse sistema. Vamos ver aqui, ó. Olha o sistema aqui que estava oscilando naquele momento, né? Então, você tem aí, ó, o sistema massa-mola, em que a gente pode calcular o período dele, né? Podemos calcular a velocidade angular, o ômega, que é a pulsação, certo? Uma outra coisa também, deixa eu ver aqui neste momento, nesse movimento. Aqui vai ser, olha só, nesse simulador aqui também, nós temos o ômega, ó, 2π sobre o período, temos o período, que é 2π raiz de m sobre k, dessa oscilação, e temos a energia. Mas nós vamos falar ainda da energia e eu mostro já já para vocês esse sistema em movimento oscilando, ok? Então, vamos lá trabalhar a energia. Vamos lá trabalhar a energia. Resultado. Bem, daqui nós tiramos o seguinte, a energia no MHS. Olha, o sistema MHS, ele possui duas energias. Existe a energia potencial elástica e existe a energia cinética, tá? Da deformação, a movimentação que o sistema tem. Então, vejamos. Tá aqui, existe a energia potencial elástica e a energia cinética. A energia potencial elástica, ela é representada por U, né, U maiúsculo, U em função do tempo, que ela é dada por 1/2 de Kx ao quadrado. Lembre-se do que é isso aqui? Lá na mecânica vocês viram. É exatamente a fórmula para o cálculo do trabalho da força elástica.
Ou seja, o trabalho ele está associado com energia. Então, a energia potencial elástica é a mesma fórmula do trabalho da força elástica, é 1 meio de kx ao quadrado. Aí nós podemos repetir 1 meio de k, e quem é o x? Ora, se o sistema é o de um MHS, eu posso, então, botar aqui entre colchetes a equação da posição do MHS. Então, nós vamos ter 1 meio de k, que multiplica x máximo vezes o cosseno de ômega t mais φ, fecha o colchete, ó, mais ao quadrado, ele está ao quadrado. Ao calcular isso aí, nós vamos ter que a energia potencial elástica, em função do tempo, será 1 meio de k vezes. Aí, ó, o x máximo fica ao quadrado, então, x máximo ao quadrado vezes o cosseno de ômega t mais φ também ficará ao quadrado. Cosseno ao quadrado de ômega t mais φ. Ok? Bem, a energia cinética, como ela é calculada? Nós vimos também, vocês lembram, que vocês estudaram isso aí na mecânica, né? E na mecânica já é conhecido lá que a energia cinética em função do tempo, ela é 1 meio de mv ao quadrado. É 1 meio da massa vezes a velocidade da partícula ao quadrado. No caso aqui, nós vamos substituir a velocidade pela equação da velocidade no MHS, que é essa aqui. Então, vai ficar 1 meio de m. Como é que é a velocidade? É menos ômega vezes o x máximo vezes o seno de ômega t mais φ. Tudo isso, ó, ao quadrado. Ao desenvolver isso, nós vamos ter que a energia cinética em função do tempo será igual a 1 meio de m vezes. Aí, ó, menos ômega x máximo ao quadrado vai dar mais, né? Fica positivo, menos por menos dá mais. O ômega fica ao quadrado, o x máximo ficará ao quadrado, e o seno aqui também vai ser elevado ao quadrado. Então, vai ficar seno ao quadrado de ômega t mais φ. Com isso, nós chegamos à equação da energia cinética. É 1 meio de kx2, kx2 máximo, vezes o seno ao quadrado de ômega t mais φ. Então, aí nós temos as duas energias que acontecem no sistema, por exemplo, massa-mola de um MHS. Vamos ver agora o simulador VASCAC, mostrando isso aí para nós. Vamos lá. Então, no simulador, nós teremos o seguinte aqui, ó. Veja, a energia potencial é dada por 1 meio de K vezes o Y ao quadrado, que lá nós já desenvolvemos a equação. Só que lá a gente tem um X no lugar do Y, sem problema. E a energia cinética é 1 meio de mv ao quadrado. Observe uma coisa, nesse caso aqui, ele colocou nesse simulador o Y em função do seno, porque ele está pegando na vertical. E lá o nosso estudo é feito do sistema massa-mola na horizontal. Só isso, aí muda de seno para... lá é cosseno, e aqui a gente vai usar o seno. E a velocidade também, lá em função do seno, se você trabalhar na horizontal. Como aqui o sistema é na vertical, aí nós vamos usar o cosseno, tá bom? Então, veja, o sistema oscilando, olha como é que se comportam os gráficos das posições e da velocidade e das energias cinética e potencial elástica. Olha só. Olha como é que é a energia potencial elástica e a cinética, ó. Quando um é máxima, a outra é mínima, elas ficam oscilando o tempo todo, né? E aqui nós temos o gráfico de azul da posição e de vermelho da velocidade. Vamos dar uma paradinha aqui na posição. Deixa me ver. Bem aqui, ó. Pronto. Nesse ponto aqui, olha nesse ponto. A velocidade, aqui exatamente na posição de equilíbrio, a velocidade é máxima. Observe o gráfico vermelho, tá? E a posição é zero. Ele está aqui próximo à posição de equilíbrio, que é zero. E o que acontece com a energia nesse momento? Nós vamos ter aqui, ó, de azul é a energia potencial elástica, ó. A energia potencial elástica, ela é nula nesse momento. Veja que a mola não está deformada. Mas a cinética, ela é máxima, ó, de vermelho, energia cinética máxima, porque a velocidade é máxima. Vamos ver agora na posição extrema, ó. Pegando aqui a posição extrema. Deixa ele chegar à posição de equilíbrio. Mais um, ótimo. Agora deu bem na posição. Olha só, aqui nós temos a mola comprimida ao máximo. Quando a mola está comprimida ao máximo, veja que a velocidade é zero. Olha só, velocidade vermelho é zero.
e a posição, o Y, é máximo. Veja aí, ó, a posição é máxima. E como é que é a energia? Ora, quando a velocidade é zero, olha aqui de vermelho, a energia cinética é zero, tá? Nas extremidades da oscilação, não tem energia cinética e não tem velocidade. E a posição, a energia potencial elástica, é máxima, porque a mola está deformada ao máximo. Então, você tem a máxima deformação, que é a máxima amplitude, e tem a máxima energia potencial elástica, ok? Então, essa é a ideia do sistema massa-mola trabalhando aí as energias, né, no simulador VASCAC, que é muito legal. Veja aí, ó. Vamos só repetir aí. O sistema oscilando. Então, você pode estar acessível na internet, eu botei na descrição do nosso vídeo, tá? Tá aí a indicação desse simulador, tem todos os simuladores que nós vamos usar nesse vídeo, estão aí, você pode acessar e trabalhar aí para aprender muito mais a física, ok, pessoal? Então, vamos parar aqui e vamos voltar lá ao nosso slide. Pois bem, então nós vimos aí a energia, vamos continuar. Sabendo disso, que a energia é dada por essas duas equações, vamos só perceber aqui, ó, qual seria o valor máximo da energia, ó. A energia potencial é 1 meio de kx máximo ao quadrado, tá? E a energia cinética é 1 meio de kx máximo ao quadrado. Olha só, o valor máximo dos dois é a mesma expressão. Por quê? Porque essa expressão é a expressão da energia mecânica. A energia mecânica total é a soma das duas. Quando um é zero, a energia mecânica é só a outra. Então, por isso que a energia mecânica tem que ter o mesmo valor delas duas. Vamos ver aqui. Olha só, graficamente nós teríamos isso. Vocês viram agora há pouco no simulador, ó, está aqui, né, a ideia do simulador, em que nós temos esse E maiúsculo aqui, é a energia mecânica, que está de preto. A energia mecânica, se o sistema massa-mola é um sistema conservativo, isso é, não tem nenhuma força dissipativa, tá? Não tem atrito, não tem resistência do ar, então a energia mecânica vai se conservar, ó. Aí nós vamos ter a energia mecânica, uma constante, que é a soma da cinética com a potencial. Mas veja só, aqui ele mostra a relação. Quando a potencial está de verde e a cinética de vermelho. Quando a potencial é máxima, a cinética é mínima e vice-versa, tá bom? Aqui nesse outro gráfico, nós temos o gráfico mostrando aí a relação da energia em função da posição. Deixa eu voltar aqui. Energia em função da posição. Veja só. Quando o X é negativo, né, o máximo negativo, olha só, nós não temos energia cinética, nas extremidades. Por quê? Porque é o ponto em que o móvel, o bloco, ele inverte o sentido do movimento. Então, a energia cinética é mínima. E a energia potencial nas extremidades é máxima, porque exatamente a força elástica é máxima para puxar o sistema. Enquanto que no meio, na posição de equilíbrio, a energia cinética é máxima, porque o bloco passa com maior velocidade ali, tá certo? Então, ele tem só energia cinética e a potencial é mínima. Mas observe uma coisa, a energia mecânica não muda, ó. A energia mecânica é constante no sistema. Beleza, pessoal? Não esqueça disso. Vamos lá. Bem, a energia mecânica do MHS, nós vimos, né, que é isso aqui, ó. A energia mecânica E maiúsculo é a energia potencial em função do tempo, somada com a energia cinética em função do tempo, beleza? Essa energia pode ser dada em função, olha só, disso aqui tudo. A potencial é 1 meio de K vezes o X máximo ao quadrado, vezes o cosseno ao quadrado de ômega T mais φ. A cinética é 1 meio de K, X2 máximo, vezes o seno de ômega ao quadrado, seno ao quadrado de ômega T mais φ. Aí você pode botar em evidência essa relação, ó. 1 meio de K vezes o X máximo ao quadrado. Se eu botar em evidência, o que vai sobrar aqui? Nós vamos perceber que vai sobrar uma equação trigonométrica, que é o cosseno ao quadrado de ômega T mais φ, somado com o seno ao quadrado de ômega T mais φ. Essa equação, ela é aquela equação fundamental da trigonometria, que a gente sabe que o quadrado do cosseno mais o quadrado do seno vai dar igual a uma unidade, né? Vai dar igual a uma unidade. Essa é a equação fundamental da trigonometria. Pois bem, sabendo disso,
vamos então dizer, substituir esse valor todo que está entre colchete aqui, dá uma unidade, tá certo? E com isso a gente descobre que a energia mecânica ela é um meio de K vezes X máximo ao quadrado, que foi o que eu falei agora e mostrei nos gráficos e no simulador, tá certo? Então, a energia mecânica no MHS, se o sistema for conservativo, ou seja, ausente de atrito, ausente de resistência do ar ou da água, se ele for ausente de tudo isso, aí nós temos que a energia mecânica ela será conservada, ela vai ser mantida e vai ser dada por um meio de K vezes X máximo ao quadrado, tá ok? Vamos adiante. Bem, agora nós vamos, pessoal, fazer a comparação entre o MHS e o movimento circular uniforme, que é algo bem interessante para a gente poder trabalhar, tá? Essa comparação que nós faremos, eu vou primeiro mostrar para vocês no simulador VASCAC como é bem legal essa ideia. E depois nós vamos ver a situação matemática, tá bom? Vamos lá. Ver aqui o simulador VASCAC. Olha só. Veja só aqui. Olha o que nós temos. Temos duas bolinhas amarelas, tá? E essas bolinhas eu vou fazer com que elas fiquem oscilando na vertical. Vamos lá. Eu vou acionar aqui o botãozinho verde e elas vão oscilar na vertical. Veja só. Aí estão oscilando perfeitamente. Você percebe, então, diz, professor, então eles têm movimento vertical e tal, porque estão oscilando na vertical? Não é bem assim, tá, pessoal? Nós vamos ver aqui como é bem legal esse simulador. Você vai perceber que uma delas está presa a uma mola e a outra não está presa a uma mola. Vamos descobrir o que acontece com a outra. Para a gente descobrir isso aí, eu vou mudar a iluminação do sistema. Olha só. Vamos mudar aqui a iluminação do sistema. Vou mudar aqui, ó. Olha só. Estou mudando a iluminação do sistema. Olha aí. Então, veja, ó, mudei a iluminação do sistema e nós percebemos que as duas bolinhas amarelas continuam oscilando nesse MHS perfeito, sem atrito, é um sistema conservativo. Mas olha só a bolinha da direita, ela está presa a uma mola, que oscila aí nesse sistema massa-mola, tudo bem? Beleza. E a bolinha da esquerda? Gente, a bolinha da esquerda, ela está presa a um disco circular, a um disco. E esse disco está girando. Como assim? Ficaram curiosos? Pois vamos ver aqui, olha, esse simulador é bem legal. Foi ótima a criatividade do autor, né? Olha só aqui, ó. Vou girar aqui o disco, perceba bem, ó. Olha só o disco girando. E olha a comparação da posição da bolinha da direita com a da esquerda. Olha só como é legal. Vou ampliar aqui, vou voltar, ó, girar todo. Pronto. Olha aí, minha gente. Perceba só. A bolinha da direita, ela está no sistema massa-mola oscilando. A bolinha da esquerda está girando, preso a um disco, então ela está com movimento circular uniforme. Vamos escurecer aqui novamente o sistema, ó. Quando a gente escurece, olha só. Você percebe que as duas bolinhas estão na mesma altura, ó, no mesmo nível o tempo todinho, ó. Perceba aí, ó. Certo? Bem legal esse simulador, né? Eu recomendo. Estudem também por ele, do sistema VASCAC, né? Do professor Vladimir, que elaborou esses sistemas aí, esses simuladores, bem legal. Eu recomendo. Está nas indicações do nosso vídeo aí no YouTube. E falando em YouTube, não se esqueça, pessoal, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos, tá bom? Bem, então aí está o sistema. Ó. Se eu altero aqui a posição desse disco girante, olha só, mudando, aí você percebe perfeitamente que o sistema massa-mola, ele está aqui, ó, só oscilando, olha que legal, tá bom? Então, aí nós temos uma comparação do sistema massa-mola. Você pode parar, né, ó, botar para oscilar devagarinho, ok? E fazer aí as mais diversas análises. Ok, vamos lá, então, retornar
ao nosso simulador. Bem, sabendo disso, nós fizemos aí, né, uma ótima comparação aí com esse simulador, né, do MHS com o movimento circular uniforme. Você percebeu que essas duas bolinhas, elas estão oscilando na mesma posição, mesma altura o tempo todo. E isso, uma delas está presa a uma mola, oscilando, e a outra está presa a um disco. E a coisa foi comparável, né? Foi de igualdade entre as duas, tá bom? Vamos, então, analisar isso aí. O que aconteceu mesmo? Veja só, quando o sistema está girando, né, oscilando, nós podemos fazer a comparação aqui, ó, da posição P' com a posição P do sistema. Esse pontinho P, ele oscila aqui no MHS, como nós vimos a bola oscilar na vertical, e enquanto essa bolinha P', ela vai girar aqui nesse disco. E as duas, ó, sempre vão estar aqui alinhadas na vertical. Aí você percebe o seguinte, bem, no movimento circular, onde essa partícula se encontra, a posição dela, ó, o vetor posição, xm, vai estar formando um certo ângulo. Qual é o ângulo? Ômega t mais φ, olha aí, que nós vimos, ômega t mais φ, e a projeção desse vetor, que na realidade é o raio, é o x máximo, é o raio da trajetória circular, a projeção dele na horizontal, ó, vai ser o vetor posição da partícula, né? Vai ser a posição x de t. Por isso que a gente diz que o x de t é igual ao x máximo vezes o cosseno, ó, ele não está adjacente aqui a esse ângulo, o cosseno de ômega t mais o φ, tá certo? Então, você tem ele aqui, ó, e é positivo. Ele está apontando para a direita, para o sentido positivo do eixo, beleza? Então, isso aí é a posição. O que acontece com a velocidade? Olha só, na mesma posição que o objeto está aqui, veja só, a posição P, comparada com a posição P', você percebe que o vetor velocidade da partícula, esse vetor de vermelho, ele tem que ser tangente à trajetória, né, no movimento circular. Ele é tangente à trajetória. Como é que ele é calculado? Ômega vezes o x máximo, lembram? E esse ângulo aqui, ó, é o ômega t mais φ. Esse ângulo aqui é o ômega t mais φ. Aqui está ele. E aí nós percebemos que essa velocidade máxima não é a que nós usamos para definir o MHS, e sim a componente dela. Aí nós vamos ter, ó, a projeção dela aqui no eixo horizontal, que é essa velocidade v de t, ó, horizontal. Ela é calculada usando o seno, porque esse vetor está oposto aqui ao ângulo, lembram-se? Então, vou usar o seno de ômega t somado com φ, o seno desse ângulo, ó. E nós teremos, então, o seguinte, que a velocidade v de t, ela será negativa. Olha, por que negativa? Olha o vetor aqui apontando para a esquerda, enquanto que a posição está apontando para a direita. Olha só como é legal essa comparação com o movimento circular uniforme, tá? Aí ele aponta aqui para a esquerda, por isso que aparece negativo lá na equação. Nós vamos já ver de novo. Negativo. E também você vai ter a velocidade máxima multiplicada pelo seno, ó, por isso que é ômega x máximo vezes o seno disso aqui, porque ele está oposto a esse ângulo. Olha só que legal. Essa figura mostra perfeitamente isso. Ela está no nosso livro do Resnick, né? Está lá no nosso livro. Bem, e a aceleração? Como é que ela vai se comportar? Ora, veja só, a aceleração desta feita, nós temos o seguinte, a aceleração ela é centrípeta, lembre-se disso. A aceleração ela aponta aqui para o centro, ó, o vetor aceleração é centrípeta e ele é dado por ômega ao quadrado vezes o x máximo, tá? Mas, por outro lado, o que acontece? A aceleração que nós vamos calcular não é usando só essa, é usando aqui a componente horizontal dessa aceleração. E veja que ela aponta também para a esquerda quando a posição aponta para a direita. Por isso que a velocidade e a aceleração são negativas, tá? Então, nós vamos ter aqui que a aceleração será igual a menos, né? Ômega ao quadrado x, que é esse vetor, o módulo desse vetor. Como ele está adjacente, a gente usa o cosseno do ângulo, que é ômega t mais φ. Olha só. Então, essa figura ela é autoexplicativa, ela mostra bem legal para a gente como é que é a situação, mas está lá no nosso livro texto
do Resnick, né, volume 2 aí da indicação, tá bom? Vamos continuar. Sabendo disso, nós podemos lembrar aqui, ó, aqui está, ó, o que eu falei, a posição, né, como é que é dada a posição comparando o MCU com o MHS? Exatamente assim. Qualquer posição em função do tempo será igual à posição máxima, olha aqui, o x máximo, que é o vetor, multiplicado pelo cosseno, ó, por quê? Porque ele está adjacente ao ângulo, é positivo, vezes o cosseno de ômega t mais φ, que é o ângulo, ó, o ângulo é ômega t mais φ. Então, essa é a expressão da posição no MHS. Vamos ver agora a expressão da velocidade. Olha só, a expressão da velocidade nos mostra realmente a velocidade em função do tempo, ela será negativa, porque, ó, olha o vetor apontando aí para a esquerda, negativa, vezes a velocidade máxima. Quem é a velocidade máxima? É o módulo desse vetor, que é o ômega vezes o x máximo, tá ok? Velocidade máxima vezes o seno, ó. Por que eu estou usando o seno? Porque esse vetor está oposto a esse ângulo. A gente usa o seno de quê? Do ângulo, ó, o ângulo. É ômega t mais φ, aí fica ômega t mais φ. Olha só, que legal, né? Bacana mesmo. Vamos à aceleração. No MHS, a aceleração. Olha só a aceleração. A aceleração, como eu disse, vem da centrípeta, ele está apontando, ó, a projeção está para a esquerda. Por isso que a aceleração em função do tempo é negativa, olha aí, ó. E o valor da aceleração máxima, que é esse aqui, ó, ômega ao quadrado vezes o x máximo, não esqueça, vezes o cosseno. Por que eu uso cosseno? Porque ele está adjacente ao ângulo, olha aí, vezes o cosseno de ômega t mais φ. Por que eu uso ômega t mais φ? Porque é o ângulo é ômega t mais φ. Ok, pessoal? Então, aí nós temos a comparação do MHS com o MCU. Agora, nós vamos trabalhar o oscilador harmônico angular. Olha só, nós vimos o oscilador harmônico simples, né, o MHS. Agora, nós vamos trabalhar o oscilador harmônico angular, que também é chamado de pêndulo de torção. Veja só a figura, olha só essa figura. Imagine aqui, está lá no nosso livro, né, do Resnick. Imagine aqui esse disco, né? Você tem um disco e ele está preso por um fio, ó, preso a um fio e fixo aqui na sua extremidade. Esse disco nós podemos fazer com que ele oscile, tá? Ele girar aqui como fosse uma moedinha, girar em torno desses dois pontos, ó, em torno desse ponto fixo, ó. Eu tenho um ponto O, eu posso dar uma puxadazinha dele para cá e ele vai descrever um MHS, ele vai oscilar e vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai ficar oscilando em torno de uma reta de referência. Então, ele oscila entre um ângulo máximo positivo e o mesmo ângulo máximo negativo. Aí ele vai oscilar aí. Então, nesse caso, nós temos o que a gente chama de pêndulo de torção, tá? E como é que se trabalha um pêndulo de torção? Vamos ver aqui. O pêndulo de torção, pessoal, ele é a versão angular, tá, do MHS. Lembre-se que quando você estudou lá na mecânica, você estudou o movimento retilíneo uniforme, né? Depois você estudou o movimento circular uniforme. Quando trabalhou com o movimento circular uniforme, você trabalhou as grandezas angulares. E as grandezas angulares, elas se associavam às grandezas escalares. Então, aqui a gente pode fazer a mesma coisa, tá? Nós já conhecemos a equação, né, digamos, linear do MHS, vimos a equação da posição, da velocidade, da aceleração, pois aqui também existe a equação angular desse pêndulo de torção. Então, por isso que nós dizemos que o pêndulo de torção, ele é a versão angular do MHS. Vejamos só. Quando o pêndulozinho é posto a girar em torno desse ponto, né, só girar um pouquinho, a rotação que a gente faz nele produz um torque sobre ele. Esse torque, ó, representado aqui pela letra grega tal, né, o torque, ele é igual a menos K, esse K não é um K, digamos, do nosso alfabeto, é um K grego, que é chamado de kappa, menos kappa vezes θ. Tá? Então, o torque é menos kappa vezes θ.
Então, nós vamos ter, quem é esse kappa? Kappa é uma constante de torção. Essa constante de torção, ela depende do comprimento, tá? Do fio que está ali, depende do diâmetro do fio e depende do material do fio também, certo? Do comprimento, do diâmetro e do material do fio. E, lógico, em função, esse torque está aqui em função do ângulo θ, tá bom? Mas depende desse kappa aí. Bem, esse torque aí, né? Se nós formos calcular o torque resultante, né? Isso aí ele provocará um torque resultante, que é dado por isso. Ó, o torque resultante ele é dado pelo momento de inércia do sistema que está girando, oscilando, vezes a aceleração alfa, que é a aceleração angular, tá bom? Onde I é o momento de inércia do disco e o alfa é a sua aceleração angular. Então, a gente pode dizer que esse torque que você produz no cordão, ele se associa a esse torque devido à inércia e aceleração resultante do sistema, ok? Sabendo disso, vamos então ver o seguinte, ó. Por comparação lá, né, a gente sabe que o torque, vamos voltar bem aqui, olha só, o torque é menos kappa vezes o delta, o θ, né? E o torque também é o momento de inércia vezes a aceleração. Lembre-se como é que a gente calcula a aceleração em função aqui do ângulo θ? É através da derivada, né? Se eu quiser a velocidade, se eu tenho uma posição angular θ, se eu quiser a velocidade angular, eu derivo na primeira função do tempo. E se eu quiser a aceleração, eu calculo a segunda derivada em relação ao tempo, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Nós vamos ter o seguinte, o torque, que é igual a menos K vezes θ, né? Menos K vezes θ, esse torque também é o momento de inércia vezes a aceleração. Mas quem é a aceleração? É d2θ dt2, ou seja, a segunda derivada de θ em relação ao tempo, tá? A segunda derivada é a aceleração angular. Veja que nós, deixa eu voltar aqui, voltar bem para cá, saiu do lugar aqui. Veja que nós estamos pegando e igualando essa equação aqui. Olha aqui, ó, igualando as duas e o momento de inércia multiplicado pela aceleração. Essa aceleração é que é dada lá em função do θ. Então, o torque, que é menos kappa vezes θ, é igual ao momento de inércia vezes a segunda derivada de θ sobre dt2, que é a aceleração angular. Então, isolando isso aqui, ó, passando o I para a esquerda, ele vai dividindo aqui o kappa. E trazendo esse termo passando o I para a direita, né, momento de inércia. E trazendo ele para a esquerda, vai ficar positivo. Então, nós vamos ter isso. Vamos ter a equação, né, diferencial, que vai ser o seguinte, a segunda derivada de θ em relação ao tempo, mais kappa dividido pelo momento de inércia multiplicado pelo ângulo θ é igual a zero. Né? Para resolver isso aí, nós podemos... Para resolver isso aí, nós podemos... depois de resolver essa equação, a gente encontra isso aqui. Nós encontramos que o θ em função do tempo, né, já resolvendo essa equação, será igual ao θ máximo multiplicado pelo cosseno de ômega t mais um delta aqui. Cosseno de ômega t mais φ, né, que é o φ. Onde o ômega é a raiz quadrada de kappa por I, ó. Raiz quadrada de kappa por I, nós teríamos o ômega. E o período é 2π raiz de I sobre kappa, tá? O momento de inércia sobre kappa. Então, com isso, nós temos aqui a equação que resolve essa equação diferencial quadrática aí. Bem, sabendo disso, olha só, vamos agora imaginar aí o pêndulo simples, né? O pêndulo simples é um dispositivo que é só um fio preso a uma bolinha que vai estar aqui oscilando. Esses três vetores são o quê? O vetor azul é o peso, representa o peso da esfera, e o vetor verde, ele é a componente do peso na direção da tração, tá? E o vetor vermelho é a componente do peso na direção tangente à trajetória, certo? Na direção tangente à trajetória. Vamos ver bem aqui no simulador essa situação aqui, ó. Vamos lá, no simulador, pegar aqui o pêndulo.
Olha só, aqui está o pêndulo e vamos colocá-lo para oscilar. Temos aqui, ó, a equação da posição, da velocidade, da aceleração. Aqui está, ó, a velocidade angular, a pulsação, 2π sobre o período e o período do pêndulo. Vamos, então, colocá-lo para oscilar. Olha só. Perceba aí, ó. Perceba que o vetorzinho de vermelho, ó, fica se movimentando o tempo todo, né, no sentido contrário à rotação do pêndulo, que é exatamente o que nos ajuda a compreender a ideia lá daquele prédio que nós falamos no início da aula, aquele prédio que tem uma bola, né, para amortecer a sua oscilação natural, ou que o vento provoca, ou que um terremoto provoque, tá bom? Para evitar que ele venha a cair. Então, aí está o sistema oscilatório, ó. Vamos botar bem devagarinho aqui para analisar. Olha só. Bem aqui nesse ponto, nós temos um ponto de inversão do sentido do movimento. Olha, o y é máximo, né, que é a posição, a velocidade é mínima, é zero, que ele está invertendo o sentido do movimento, e a aceleração é máxima, que é negativa. Ó. Nós vamos ter aqui a aceleração, pode ser representada por esse vetor vermelho, ó. Também está representando a aceleração aí, certo? A aceleração ela tem a mesma direção e sentido do vetor componente do peso, ok? Então, você vê aí que ele é máximo nesse momento, certo? Vou colocar para oscilar de novo aqui, ó, para a gente ver. Então, aí está o sistema massa-mola. Vamos voltar lá. Bem, então, no pêndulo, nós temos essa oscilação, tá ok? Sistema oscilatório, e a gente percebe que, na realidade, nós temos uma massazinha oscilando, o pêndulo está preso aqui a um ponto fixo e ele tem, o fio dele tem um comprimento L, que nós podemos até alterar esse comprimento do fio e ver que o período do pêndulo se altera quando esse comprimento é alterado, tá certo? A gente pode ver isso aí já já. Mas vamos ver aqui, ó. Aqui são as grandezas que a gente vai trabalhar esse pêndulo. Veja só, tem a massa, aqui nós temos a força de tração, tem o comprimento do fio, tem aqui o ângulo, né? Aqui tem a medida do arco, que é o comprimento do fio vezes o ângulo, o arco S é L vezes o ângulo. Temos a força gravitacional, que é a mesma força peso, e as componentes do peso. Temos aqui a componente Fg cosseno, que equilibra a tração, lá no ponto máximo, né? No ponto de inversão do sentido do movimento, eles se equilibram, e temos para cá Fg seno, que é a componente do peso na direção tangente à trajetória. Essa componente aqui é que restaura o movimento do pêndulo, é que faz com que o pêndulo volte o tempo todinho, e pode ser representado por esse vetor vermelho, que indica ou a aceleração ou a própria componente do peso. Vamos dar uma olhadinha aqui novamente no simulador, a respeito disso que eu havia falado aqui, que nós podemos alterar. Olha só, quando ele oscila aí, ele está oscilando, ó, com um certo período. Bem aqui nessa manivela aqui, eu posso alterar o comprimento do pêndulo, ó. Altero, olha só. Quando eu aumento o comprimento do pêndulo, olha como modifica-se a velocidade, modifica-se o período ficou maior. Veja que a oscilação dele está mais ampla, né? Tem maior período oscilatório. Vamos ver também diminuindo. Se eu diminuir o comprimento do pêndulo aqui, ó, vamos comparar, ó, diminuir, olha só. Olha como fica a oscilação, né? Diminui-se também o período, a velocidade, a aceleração, olha aí, ó. Ok? Então, você pode analisar, estudar direitinho isso aqui, ó. Quando eu amplio, olha só o período aí bem considerável, né? Por conta do período do pêndulo ter sido ampliado. Ok, pessoal? Então, use o simulador VASCAR, que eu recomendo a você. Vamos lá. Voltando aqui para a nossa apresentação. Então, nós temos isso aí, o movimento de um pêndulo simples, né? Bem, vamos equacionar, né? Como é que a gente calcula esse movimento, né? Vamos calcular para o pêndulo simples a aceleração angular alfa. Então, basta a gente lembrar que o torque, né? O torque, ele é definido como sendo o produto vetorial, ó, é a componente perpendicular do vetor posição multiplicado pela força. Aí nós vamos ter o torque, né?
vai ser o vetor posição, componente perpendicular, multiplicado pela força. Com isso, nós podemos escrever assim, que o torque será igual a menos L, né? L vezes, o vetor posição, ó, L vezes o seno. Menos L vezes o seno, vezes a força, que é a força gravitacional. Por que é menos? Porque a força é restauradora, estão lembrados? O sinalzinho negativo. Então, seria força gravitacional vezes L seno de θ. Esse é o torque. Sabendo que o torque é dado por isso, e lembrando a expressão anterior, que nós vimos que o torque é o momento de inércia vezes a aceleração angular, estão lembrados? Então, eu posso dizer que menos o comprimento L multiplicado pela força gravitacional, que é mg, vezes o seno de θ, é igual ao momento de inércia multiplicado por alfa. Daí a gente tira o seguinte, podemos isolar a aceleração angular, a alfa ela será igual a menos, a aceleração também ela é restauradora, tá? Então ela é menos mgl dividido pelo momento de inércia. Tudo isso multiplicado por θ, né? Pela posição angular, né? Pelo θ. Veja que essa equação aqui se assemelha a uma outra que a gente já conhece, né? Vamos ver aqui, ó, ela se assemelha a esta. A equação da aceleração escalar linear, ela é menos ômega ao quadrado vezes a posição da partícula em função do tempo. Então, lembrado que a gente viu aí no MHS. Então, eu posso comparar isso com a angular, ó. A aceleração angular é menos mgl pelo momento de inércia vezes θ, né, em função de θ. Resultado, esse mgl pelo momento de inércia, posso comparar com o ômega ao quadrado, a pulsação ao quadrado, tá bom? Fazendo isso, nós podemos dizer que ômega ao quadrado é igual a mgl pelo momento de inércia. Extraindo a raiz, né, tirando do quadrado, eu vou ter que o ômega será igual a raiz quadrada de mgl por i, certo? Aí daqui eu tiro então que o período t, né, que você sabe que o ômega é 2π sobre o período, né? Então, se eu escrever aqui 2π sobre o período, eu posso, então, isolar o período e inverter essa equação. Aí vamos ter que o período ele será igual a 2π raiz do momento de inércia sobre mgl, tá? Então, esse é o período do pêndulo simples. Bem, mas lembrando que o momento de inércia pode ser, né, quando o objeto for, digamos, contínuo, tal, e ele tiver uma dimensão bem pequena, nós podemos dizer que o momento de inércia é m vezes L ao quadrado, né, o momento de inércia da esfera, né, pendular. Então, eu posso pegar isso aqui e substituir no momento de inércia da equação, aí nós vamos chegar a essa equação aqui, que é a equação conhecida para o período do pêndulo simples sem tratar do momento de inércia. Então, nós teremos que o período será igual a 2π raiz de L sobre G, né? Esse será o período do sistema. Dois π raiz de L sobre G. Pois bem, vamos agora trabalhar o pêndulo físico. O que é o pêndulo físico? Ora, o pêndulo físico é qualquer objeto que pode estar oscilando pendularmente, tipo uma situação real, tá? Uma situação que não seja ideal. A gente trabalha o pêndulo simples trabalhando a ideia de uma situação ideal, mas quando a gente pensa no pêndulo físico, é um pêndulo para ser trabalhado, um objeto oscilando mesmo, né, que esteja dependurado, e oscilando numa situação real. Como simplesmente isso aqui, ó. Você tem um objeto aí de um formato, né, qualquer, aqui está o centro de massa dele, que vai estar oscilando, a uma distância h do eixo de rotação, nós temos aqui o ângulo que ele vai ser posto para oscilar, temos o peso dele, ó, a força gravitacional, aí existe aqui as projeções do peso, tem aqui FG cosseno e FG seno. Essa projeção FG seno é que vai fazer com que o pêndulo físico fique oscilando, né? Ele vai ficar oscilando, balançando até um certo tempo, quando, na realidade, ele pode parar devido ao atrito, digamos aqui, desse prego, ou então devido à própria resistência do ar. Se nós desprezarmos isso aí, se o sistema for conservativo, aí ele vai oscilar constantemente.
Mas como é que a gente calcula aí, né, as grandezas envolvidas com o movimento de um pêndulo físico? Vamos ver aqui. Primeiro, vamos lembrar o seguinte, a gente pode calcular o torque, né? Esse torque aí que a gente pode calcular, ele é dado pelo vetor posição, né? A posição do centro de massa aqui, ó, que é o própria altura h, seria o vetor posição, multiplicado externamente, né? O produto externo, o produto vetorial, multiplicado externamente pela força, que é a força peso, a força gravitacional. Como a força gravitacional é Fg seno, que é massa, gravidade, seno, então nós teríamos isso, né? Trabalhando o módulo disso aqui, será o quê? Teremos o torque, será igual a menos, por que esse menos? Porque a força é restauradora, ela está apontando sempre no sentido contrário ao que o objeto tenderia a ir, né? Se o objeto está tendendo a sair, ele puxa de volta, é restauradora. Então, essa força é menos mg seno, é a força peso, ó, a componente do peso na direção tangente, né, que está aqui, mg seno multiplicado pela posição do centro de massa, que é h, ó. H é a posição do centro de massa, ok? Isso aí vai nos levar, então, a quê? Vamos lá. Nós vamos, então, perceber que o torque, né, lembrando, o torque, ele é I vezes o momento de inércia multiplicado pela aceleração. E a aceleração, nós vimos agora há pouco, que é a segunda derivada, né, do espaço angular θ em relação ao tempo dt2, né, a segunda derivada do espaço angular. Com isso, a gente pode substituir e dizer que o torque que vimos aqui na página anterior, que o torque é menos mgh seno, né? E isso aqui é igual ao momento de inércia, que é I vezes a segunda derivada do espaço angular, θ. Então, com isso, isolando aqui o termo, passo o I dividindo, e isolo o termo, nós vamos ter isso aqui, que é a segunda derivada do espaço angular mais mgh sobre o momento de inércia, vezes o seno do ângulo, isso aqui vai ser igual a zero. Essa é a equação para a gente obter a solução, né, encontrar esse ângulo θ, a equação da posição angular. Pois bem, sabendo disso, podemos escrever, né, novamente, como está aqui, d2θ, dt2, mais mgh sobre o momento de inércia, vezes θ igual a zero. Por que aqui tem θ e aqui tem seno de θ? Ora, lembre-se, nós estamos trabalhando o pêndulo físico, um objeto que está oscilando em uma amplitude de oscilação bem pequena. E quando a gente está trabalhando em uma oscilação pequena, a gente trabalha a seguinte ideia, que o seno do ângulo, quando o ângulo é muito pequeno, o seno do ângulo é igual aproximadamente ao ângulo, tá? Então, ângulos pequenininhos têm seno igual ao próprio ângulo, pode ser substituído, não só o seno, a tangente também. Então, por isso, nós podemos dizer que o seno de θ pode ser substituído pelo próprio θ, num ângulo bem pequeno, de 0,01 grau, uma coisa bem pequenininha, aí nós vamos ter essa modificação para a equação, tá bom? Porque o ângulo é pequeno, bem pequeno. Bem, sabendo disso, ao resolver essa equação, a gente tem que trabalhar que o ômega, né, a velocidade angular, é raiz de mgh pelo momento de inércia, e a gente descobre, então, que o período é 2π raiz de I sobre mgh, tá? 2π raiz do momento de inércia sobre mgh. Com isso, a gente, então, chega à equação final do período, né? O período vai ser 2π vezes a raiz quadrada de I sobre mgh, onde I é o momento de inércia do objeto que estiver oscilando, ok? Bem, e o sistema MHS amortecido? Existe também, né? O MHS amortecido é aquele sistema em que ele não vai oscilar constantemente, ou seja, é como se você lembrasse aí do sistema em que nós temos um sistema dissipativo. O sistema ele começa a oscilar e depois ele vai perder energia nessa oscilação que ele tem. Essa energia que ele perca pode ser por causa do ar, pode ser por causa da água, tá? É um sistema que vai ser amortecido por algum motivo. Vamos ver primeiramente aqui um simulador que trata dessa ideia aí. Vamos lá. Trabalhar bem aqui o simulador amortecido, ó. Este aqui, não. Deixa eu ver, não peguei o simulador amortecido.
Vou pegar bem aqui rapidinho o simulador amortecido. Tá? Rapidinho, simulador Vascac. Vamos lá. Simulador, aqui está o Vascac, gente. É muito bom esse simulador, você pode utilizar, tá? Trabalhar com ele, é muito legal. Então, vou pegar aqui o amortecido. Aqui está. Ah, eu já tinha pego, está aqui. Bem, então está aqui. Esse aqui é o simulador amortecido. Veja só. Nós vamos considerar, vou botar aqui para se movimentar inicialmente, clicando aqui no verde. Olha só o que acontece. O sistema começa a oscilar, ó, e vai perdendo, olha como vai diminuindo a amplitude da oscilação, né? Olha aí, a amplitude da oscilação vai diminuindo. Veja que essa função, ó, é uma exponencial com expoente menos ΔT, ó, menos ΔT, olha a amplitude aí diminuindo, tá? Então, tem uma amplitude pequenininha, tá? Agora, ó, diminuindo, ele está amortecido. Nós podemos alterar aqui o valor desse delta. Eu posso botar um valor aqui, digamos, ó, maior. Ó, quanto maior esse delta, ó, mais amortecido ele está. Então, vamos botar um deltazinho pequeno mesmo. Pequeno, olha aí. Com delta pequeno, ele vai oscilar bastante, né? Mas ele está sendo amortecido. O que poderia estar provocando isso aí? Ora, o próprio atrito aí do papel, digamos, tem uma fita passando, aí tem um atrito aí no papel, ou então a resistência do ar está fazendo com que haja esse amortecimento. Ou a própria estrutura da mola, né? A própria estrutura da mola pode amortecer o sistema, certo? Então, você vê aí, ó, perceba que nós temos essa relação aí para o sistema amortecido. Ele vai parar em determinado momento, está sempre diminuindo a amplitude, e é essa a configuração que ele forma aí. Muito bem, vamos lá então. Bem, para trabalhar o sistema amortecido, vamos então, ó, pegar aqui a figura do nosso livro, né, do Resnick, para trabalhar. Veja que nesta figura nós temos aqui o suporte rígido, como fosse o teto, alguma coisa. Temos aqui a mola, né, que tem uma constante elástica K. Existe a massa, aqui está a massa, e temos uma palheta que está, devido à área grande dessa palheta, aqui em contato com a água, vai ajudar a amortecer bastante esse sistema do bloco massa-mola, certo? Essa palheta aqui vai ajudar nesse amortecimento. Então, vamos ver lá. Veja só, a força do amortecimento, a força de amortecimento que vai aparecer aí, né, essa força, ela é dada por isso, é menos B vezes V, que é a velocidade. Quem é B? Esse B é uma constante chamada constante de amortecimento, tá? Essa constante de amortecimento, que ela depende do meio, qual é o meio que a gente tem aí para trabalhar, se é um meio oleoso, se é a água, se é o ar, e também depende dessa área, dessa palheta aí, tá? Quanto maior for essa área, mais elevada vai ser essa constante. Então, a força aí de amortecimento é menos B vezes V, tá? Mas, se o sistema está oscilando, a gente pode dizer, então, que a força resultante, que resulta desse sistema, que é igual à força resultante, é massa vezes aceleração, vai ser a soma, ó, da força elástica que age aí no sistema, né? Força elástica com a força de amortecimento que existe aí também, tá? Força elástica com a força de amortecimento. Pois bem, então, a força elástica é menos Kx, o amortecimento também é menos BV, igual a massa vezes a aceleração. Bem, daí nós tiramos, passando tudo para a direita, né, igualando a zero, vamos ter que a massa vezes a aceleração mais BV mais o Kx é igual a zero, tá? Então, aqui a força resultante, que depende das duas, tudo é igual a zero. Daí nós tiramos o seguinte, que a massa vezes quem é a aceleração? É a segunda derivada da posição em relação ao tempo, dx2 dt2, mais b vezes a velocidade, que é a segunda derivada da posição em relação ao tempo, mais k vezes x, né? Kx. Aí, com isso, essa equação ela tem uma solução, né? Podemos, então, escrever o seguinte, resolvendo a equação, qual é a equação? A massa vezes a derivada segunda da posição, mais o B, né, aquela constante,
de amortecimento vezes a primeira derivada da posição, mais a constante vezes a posição, igual a zero, vai dar o seguinte: a posição ela será expressa em um x máximo vezes E, elevado a menos bt sobre 2m, tá? Depois de muito cálculo aí, multiplicado pelo cosseno de ômega' vezes t mais φ. E este ômegazinho linha, quem é esse ômega linha? Vai ser a raiz, gente, a raiz quadrada de k sobre m menos b ao quadrado sobre 4m2, tá? Então, esse ômega aqui entra ali, e aqui, ó, nós temos a exponencial, porque a função, ela fica diminuindo o tempo todo a sua amplitude, né? A amplitude dessa oscilação vai diminuindo. Começa grande, aí como é amortecido, vai diminuindo. Aí você tem, a diminuição é dada em função dessa exponencial aqui, menos bt sobre 2m, ok? Bem, e graficamente seria isso, ó, que nós vimos lá, né? Aqui você tem a posição máxima do x e a mínima do x, e o sistema, ó, ele vai oscilando, 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 em função dessa exponencial, ó. O x máximo, essa reta aqui, ela é dada em função desse valor, né? O x máximo é E vezes menos bt sobre 2m, tá? E aqui embaixo, o menos x máximo vezes E elevado a menos bt sobre 2m. Então, a energia total aí do sistema, a energia em função do tempo, é aproximadamente 1/2 de K vezes x2, ó, em função desse exponencial, tá? Esse exponencial ele tem que ser considerado porque há um decaimento, né? Um decaimento dessa oscilação. Então, ó, a primeira expressão, só isso aqui, 1/2 de kx máximo ao quadrado, é a energia normal que a gente viu da MHS. Mas devido à redução, que há a perca de energia, então nós temos esse amortecimento, que é dado por E vezes menos bt sobre m. Sobre m, isso. Pois bem, com isso, nós podemos ver também o seguinte, que as oscilações forçadas, né, e ressonância também acontecem na natureza. Além de oscilações amortecidas, tem outras oscilações que o sistema não é amortecido, ele continua constantemente, porque é forçado por algum elemento externo. Por exemplo, imagine aqui, ó, uma criança que está balançando, em um balanço ela está em uma oscilação livre. Aí tudo bem, ela está na oscilação livre e com o tempo ela vai parar. Mas se alguém a empurrar constantemente, ela terá uma oscilação forçada. Então, toda vez que a criança tende a parar, a pessoa empurra, empurra, empurra. Então, ela vai ter uma oscilação forçada. Nesse caso, em que haja oscilação forçada, tem duas frequências que têm que ser consideradas, tá bom? Duas frequências ou duas pulsações. A primeira, ó, é a frequência chamada angular natural, a frequência natural, que é só o ômega. E a segunda é a frequência angular externa, que é o ômega-E, que é a frequência ômega-E, que é a angular externa. Elas, quando ocorrer a ressonância, o sistema tiver, né, em ressonância, a gente diz que a ressonância acontece quando essas duas frequências se igualam, tá bom? Então, você vai ter, ó, quando ocorrer a ressonância, nós vamos ter a igualdade entre essas duas frequências aí. Deixa eu voltar bem aqui. Quando ocorrer a ressonância, nós vamos ter a igualdade entre essas duas frequências. E a ressonância é exatamente isso. Às vezes acontece, por exemplo, de uma taça, ela tem uma frequência natural de vibração, e se a pessoa emitir um som, né, uma onda que vibre na mesma frequência que ela, você consegue fazer com que eles entrem em ressonância e ele vai quebrar a taça por conta dessa ressonância. Ok, pessoal? Então é isso, nós paramos agora aí nossa aula, espero que tenham gostado aí de nossa aula, entendido direitinho, certo? A nossa aula aí, tudo de bom para vocês. Continue ligado nos nossos vídeos, no nosso canal do YouTube, e um forte abraço. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.